Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que temos mais uma vez aqui a oportunidade, estamos louvando a Deus por estar mais uma vez aí fazendo um comentário desse tema, né, da nossa lição, já feita já a lição de número 12, né, lição número 11, perdão, aqui do dia 12 de março, aqui do nosso trimestre, vai falar sobre o avivamento e a missão da igreja, esta missão tão nobre, a qual já conhecemos à luz da Bíblia, que os anjos quiseram, né, fazer a proclamação desse santo evangelho, mas o nosso Senhor Deus, ele disse que a missão seria nossa. Então, na lição de hoje veremos esses relatos, né, para que nós, na qualidade de igreja, nos dias em que vivemos, possamos, de forma efetiva e eficiente, estar fazendo, não é, o ID do Senhor, cumprindo o ID do Senhor. E para que cumpramos esse ID de forma eficaz, eficiente, que atenda, que tenha realmente a abrangência que precisamos estar imbuídos para que isto aconteça, só se estivermos avivados. Vale reforçar um pouco do tema da lição do domingo passado, que era o avivamento na nossa vida pessoal. Observe, irmãos, antes mesmo de estar entrando literalmente nesse tema de hoje, que não temos, observe, não temos, é improvável e impossível que exista um avivamento na missão da igreja sem que exista efetivamente o avivamento na nossa vida pessoal. Para que a missão da igreja seja cumprida de forma avivada, necessariamente nós, cristãos, aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, e como Jesus falou à mulher samaritana, em espírito e em verdade, vale reforçar que a Bíblia nos registra nesse instante da palavra que Deus busca. Por quê? Para que esta missão, ela venha realmente ser realizada, né, com evidências, com resultados, com a abrangência a qual ela tem autoridade para fazer, precisa que o emissor ele esteja com algumas premissas, né? Como sempre falo, premissas e requisitos são coisas diferentes, então ele precisa existir algumas premissas. Na lição do domingo passado, você vê, vamos dizer assim, de uma forma, um extrato de que essas premissas elas estão intrínsecas ao cristão, a nós, aqueles que executaremos essa obra, né? Então, neste domingo, a lição deste domingo, agora que ocorrerá dia 12 de março, ela vai nos propagar exatamente o resultado daquele bom trabalho a qual aprendemos na lição do domingo passado. Minha vida está em Cristo, eu estou avivado, eu estou comprometido com o Santo Evangelho, então a missão da qualidade de igreja, ela será realizada com êxito, né? E não apenas com palavras, vamos dizer assim. Então, na lição de hoje, eu sempre estarei fazendo uma relação, né, um paralelo, né, desse tema de hoje com o que vimos no domingo passado, desse tema que eu estou falando aqui agora, mas o tema desta lição de domingo, com o tema que vimos na lição do domingo passado, sempre vai ter esse cruzamento, né, essa informação, e eu quero estar assim, entrando com os irmãos também para que fique de uma melhor compreensão. No nosso objetivo da lição deste domingo, ele nos convida, não é, aos professores, aos irmãos que estão aí administrando suas aulas de EBD, a conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. No subtópico 2, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder do alto e explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo, missões, juntamente com a manifestação dos dons e do poder do Espírito Santo. Observe, eu sempre marco, né, um texto aqui, e eu marquei um parágrafo aqui da nossa introdução que diz assim: hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está
em rebeldia contra Deus. Primeiro ponto importante aqui, quando o autor, nosso querido pastor Elinaldo Renovato, pastor da Assembleia de Deus ali em Parnamirim, ele fala assim, hoje, né? Ele não está querendo dizer aqui que no passado não fosse. Mas hoje, irmãos, em nossos dias, eu tenho sempre falado que o evangelho ele sofre uma perseguição velada, né? Uma perseguição a qual muitas vezes as pessoas elas ainda, vamos dizer assim, elas não perceberam que isto acontece. Ou se perceberam, negligenciam que este fato é verídico e que isto está em nossos dias, em nossa realidade. Então, quando nós tínhamos uma perseguição aguda, vamos dizer assim, trazendo para o período do Império Romano, por exemplo, aonde se matava, se perseguia, se sufocava, né? Era o mecanismo que o inimigo tinha contra a igreja em sua época, ficava assim mais latente, né? Eu sou salvo na pessoa de Jesus, proclamarei o evangelho e para mim não importa a perseguição, a morte fisicamente falando. Porque se eu morrer, este é. Os crentes da época reconheciam isso. Este é o meu passaporte para o céu. Mas hoje o inimigo entende que, claro, todas as legislações vigentes, estou falando aqui de cunho humano, né, não permitiriam a perseguição deste nível. A gente entende que existe ainda em algumas regiões do mundo que são fechados, que perseguem o evangelho, até, entre aspas, assim, de forma mais aberta, né? Mas essas ocasiões, quando acontece, é uma forma mais reclusa, não tem uma propagação, uma divulgação. Mas hoje, devido a toda essa legislação humana que se protege, né, a vida e os direitos dos cidadãos, não pode mais estar acontecendo, em especial aqui no Brasil, por exemplo, que o direito de livre expressão é constitucional, o direito de culto é constitucional. Então não se pode fazer de uma forma direta, eu estou citando aqui no Brasil, claro, uma perseguição desse nível. Não cabe, é improvável que isso aconteça. E quando você olha o autor ele dizendo hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar apercebidos, eu estou parafraseando aqui, nós precisamos entender isso porque uma vez que existe essa estrutura humana, o inimigo ele é muito fácil e adaptável. Como é que o inimigo tem trabalhado, né, em nossos dias? Ele não mais mata fisicamente, não corta mais o pescoço, ele não queima vivo, ele não esfola vivo. Não. O inimigo ele não está fazendo isso agora em nossos dias, em especial aqui no Brasil. Mas ele está usando outros mecanismos, aonde uma vez eu não estando na condição de avivado, de apercebido, de atento à voz do Senhor e às minhas obrigações perante Deus, porque nós temos obrigações perante Deus. Pois nós temos obrigações perante nosso chefe, nós temos obrigações perante a nossa liderança, claro, liderança eclesiástica, nós temos responsabilidades e obrigações ante a nossa família, em primeiro lugar, nós temos obrigações ante todos. Eu tenho meus direitos, mas eu também tenho meus deveres. Antes todos. E por que ante de Deus não? Então eu tenho minha obrigação diante de Deus. O problema é que nos últimos dias essa referência, o inimigo ele tem afastado. Você não é mais obrigado a fazer isso. Você não precisa mais disso. Isso ficou na história da igreja, onde as pessoas não entendiam, eram leigos ou ignorantes, não no sentido de ser bruto, né? Mas ignorante no sentido do conhecimento. Você não precisa mais disso. Então, irmãos, o inimigo agora ele começou a utilizar-se, né? Eu digo agora nos últimos tempos para cá, não vou dizer anos, mas vamos dizer nos últimos tempos, e temos visto isso se intensificar ainda mais agora na era da rede social. Você não precisa mais, você não tem mais obrigação. Você não precisa mais ir à igreja, por exemplo. Você pode servir a Deus em casa. Né? Nós temos, é latente isso. Movimentos desigrejados, por exemplo, é um excelente, vamos dizer, exemplo
desse contexto a qual estamos falando. Então, o avivamento, irmãos, em nossos dias, ou seja, trazendo agora o conceito de avivamento da lição do último domingo, avivamento na vida pessoal, ele está exigindo de nós muito mais. Porque, para mim, cumprir esta missão, a qual você estará vendo na lição deste domingo, a missão da igreja, que não é a sua, é a missão da igreja. Agora, você é a igreja, eu sou a igreja, não é o templo, é eu e você somos nós somos a igreja. Precisa que eu esteja com a minha vida espiritual avivada. Senão eu não terei motivos. Pelo contrário, eu não terei nem, entende-se, entre aspas, eu não tenho nem para que estar dando satisfações, né? É o que mais temos visto, vamos dizer assim, em nossos dias. Nós precisamos, irmãos, ter uma boa leitura, um bom entendimento. Então o autor, ele traz com propriedade essa observação. Hoje, nos dias em que vivemos, mais do que nunca. Porque antes, aceitava-se Jesus, cria-se no Santo Evangelho, eu estou citando novamente a igreja primitiva, e sabia-se que as perseguições que estavam acontecendo, se a pessoa fosse alcançada, ela possivelmente morreria. Então era uma escolha de coração e de vida. Era um compromisso com Deus. Senhor, eu posso até ir, mas aqui eu estarei vivendo o teu Santo Evangelho. Recordo-me muito bem das palavras de Paulo à igreja dos Gálatas, quando ele diz, olha, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo? É na pessoa do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Então, irmãos, existia, ao ser convertido a esse Santo Evangelho, uma mudança literal. Por quê? A igreja está sendo perseguida. Se descobrirem que eu sou cristão, que eu professo a fé cristã, eu posso ser morto. Então você tinha duas opções muito bem definidas. Ou eu vou gozar a minha vida, viver conforme todos querem que eu viva, ou eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, guardo ali agora o meu galardão no céu, porque eu sei que uma hora eu vou ter um encontro. Mas aqui, enquanto nesta terra, eu estarei semeando o Evangelho. Então, hoje, o fato de não termos mais essa perseguição aguda, como eu falei no início, que houve para a igreja primitiva, exige de nós muito mais esforço. Porque o mundo vai chegar contra você não para te machucar, quebrando o teu braço, tua perna, arrancando os teus olhos. Não, não vai fazer nada disso. Mas ele vai te dizer, tem algo melhor. Vamos por esse caminho aqui comigo. Você não precisa passar por isso. Você não precisa se abster no teu domingo para estar na igreja. Vamos a uma praia, vamos a isso, vamos aquilo. Não precisa. Então, imagine que o seu corpo humano, a sua matéria, o seu eu, que você, ao aceitar Jesus, você não jogou ele fora. Ele permanece em você, ele permanece em mim. Agora, quando você abre o seu coração, dando lugar ao Espírito Santo, o seu ser espiritual, ele vai confrontar contra o teu homem material para que você não mais viva esta vida. Então vai ser uma luta diária e cotidiana, porque o teu ser material muitas vezes vai te puxar para aí, mas o espiritual vai dizer, não, tu é uma pessoa diferente agora. Tu aceitou Jesus como teu Salvador. Hoje, irmãos, essa luta ela está muito mais intensa e reída, porque não existe mais agora o medo, vamos dizer assim, entre aspas, de eu perder a minha vida. Perderei a minha vida se eu for? Não, então eu posso estar aqui, mas também eu posso ir ali. Né? Eu posso cantar, estou citando aqui apenas, abre aspas, com a contextualização, eu posso estar cantando no departamento da igreja, ou na banda, ou no conjunto, mas amanhã eu posso estar lá fazendo isso ou aquilo. Por que esse sentimento? Não existe mais, né? Aquelas duas, vamos dizer, aqueles dois extremos bem definidos que existiam na igreja primitiva. Então hoje, se eu escolho permanecer do lado do Senhor Jesus Cristo, eu precisarei investir uma força enorme, vamos dizer assim, à luz do homem, para que eu me mantenha lá. E o autor diz hoje, mais do que nunca, precisamos de uma igreja avivada. Porque só assim, irmãos, avivados, empenhando esse esforço, a missão da igreja será cumprida na minha qualidade. Lembre-se de uma coisa, ninguém nunca parará a marcha da igreja.
Na confissão de Cesareia, quando Jesus falou a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, ele, Jesus Cristo, disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ninguém para a marcha da igreja. Se eu não quiser, Deus levantará outro e fará esse trabalho. Agora, quando eu escolher não fazer mais ou fazer de forma aleatória, de qualquer maneira, pensando, entre aspas, que estou prestando um bom serviço ao reino do céu aqui na terra, quando eu chegar lá, se eu chegar, de alguma forma vai, né? Seja para o tribunal de Cristo, seja para o tribunal do trono branco, o juiz do trono branco, de alguma forma vai. Então, quando você chegar lá, e quando eu chegar lá, o que eu vou falar para Jesus? Senhor, eu cantei, não é a Bíblia, não fala, né? Eu cantei, eu preguei, eu até fui na igreja, eu até visitei, eu até fui no evangelismo, eu não fui, não vai? Vai. Mas o que você vai ouvir de Cristo? Não é porque, entendo que a Bíblia fala, não é porque você falou que cantou, que você pregou, que Jesus vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Pelo contrário, a Bíblia diz que muitos daqueles que falaram isso, ouvirão, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então hoje, irmãos, mais do que nunca, precisamos estar avivados para cumprir a missão da igreja. Após a ressurreição de Cristo, o avivamento, claro, que seria o tópico 1, ele vai nos trazer a experiência do desânimo dos discípulos, a visão, a aparição de Jesus Cristo, e esse avivamento, essa esperança após a vista de Jesus ressuscitado, ressurreto. Nós hoje não precisamos ver com os nossos olhos materiais o Jesus Cristo ressurreto. Nós já entendemos e sabemos que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, a nossa responsabilidade agora está enorme, graças a Deus. Porque quanto maior a responsabilidade, maior é a vitória. Não desanime com a sua responsabilidade, com o seu compromisso. Quanto maior a responsabilidade, maior será o peso da vitória para a tua vida e para a minha vida. Então, este avivamento ele precisa estar intrínseco a mim para que eu não venha desanimar conforme houve o desânimo aqui registrado. No segundo tópico, ele já vai falar a igreja na qualidade de coletividade, o avivamento da missão da igreja, as missões locais, regionais, missões transculturais, como conhecemos. Irmãos, essas missões, esse trabalho, ele não acontece se não houver esse verdadeiro evangelho em nossa vida. Você pode ouvir flashes, fotos, mas evidências não tem como acontecer. Porque para cumprimento desta missão precisa haver avivamento. E no último tópico, para a gente encerrar, vai falar sobre os avivamentos nas missões transculturais. Vai falar sobre a igreja primitiva, sobre a decadência espiritual da Europa. Querido irmão, a igreja primitiva, a primeira característica da igreja primitiva, que vamos dizer assim, é um alicerce para o avivamento da igreja, é a obediência. Antes de qualquer coisa, Jesus falou para eles, aguardai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E quem ficou, recebeu. Então, primeira característica que deve ser, que é, vamos dizer assim, perene na vida da igreja, é a obediência. 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 Lembro-me muito do meu avô, Domingos Galvão Freire, que já dorme no Senhor. Ainda eu muito adolescente, às vezes até criança, não me recordo muito bem da idade, ele falava assim para mim, meu filho, o alfabeto do crente é diferente. Eu ainda sem entender muito, dizia, como assim, meu avô? Ele dizia, o alfabeto da escola é A, B, C, D, E, F e assim sucessivamente.
mas o do crente é obedecer. Então observe, irmãos, a obediência, ela é uma premissa para a igreja crescer. É uma orientação, é um norte, é uma referência. Então a igreja primitiva, ela passou por tudo que nós já conhecemos. O livro dos Atos dos Apóstolos nos relata a história da igreja primitiva. Os livros de história nos mostram as aberrações que aconteceram na época do Império Romano, mas a igreja permaneceu, porque obedeceu. E na Europa, que seria o subtópico 2, um dos continentes que teve um avivamento assim estrondoso, magnífico, missionários foram mandados para dezenas e dezenas e dezenas de cidades e lugares, países, continentes, através da Europa. Mas, por não observar a obediência, o compromisso com o Senhor, em nossos dias, eles precisam de nós. Observe isso. Como é paradoxo, né, irmão? Um lugar que foi o berço, vamos dizer assim, de um dos avivamentos maiores que houve neste mundo. Tantos missionários foram direcionados da Europa para a África, para a Ásia, para tantos lugares, para as Américas. Mas, em dado momento da sua história, eles desejaram mais as suas vontades do ser material do que o compromisso do ser espiritual. Quando isto aconteceu, decadência. E hoje, irmãos, igreja, temos os exemplos, como o nosso pastor Cláudio Bastos, por exemplo, cita da Europa, onde ele esteve, igrejas escondidas, lugares que à noite prestam-se culto a Deus, mas durante o dia é tudo menos igreja. A que ponto chegaram? Mas por misericórdia de Deus, precisamos manter em nós este avivamento para que esta missão, através de nós, seja cumprida em toda a época, em toda a nossa história. E quando Jesus vier arrebatar o seu povo, nós teremos o que apresentar a ele. Como diz o hino da harpa, podes, tendo as mãos vazias, com Jesus se encontrar, não tem como. Nós apresentaremos a ele. Então que mantenhamos essa chama acesa em nosso coração e assim sendo, queridos irmãos, querida igreja do Senhor, esta marcha continuará, este avivamento no Evangelho continuará em nossas vidas, em nosso coração, e a palavra do Senhor continuará alcançando as almas e o nome dele continuará sendo glorificado. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo, te ajudando, em nome de Jesus. Amém.